O DNA de um vendedor de elite. Tudo bem, pessoal? Bom, agora que vocês já sabem que vendas é um excelente negócio, se você assistiu ao conteúdo que está disponibilizado aí no nosso canal, você pode refletir bastante sobre crenças limitantes, aquelas visões, aquelas percepções que às vezes nos impedem de nos desenvolvermos como vendedor, seja em qualquer profissão. Se você assimilou essa ideia e quer desenvolver, quer se tornar um vendedor de elite, assista esse conteúdo até o final, reflita junto comigo e inclusive te peço, faltou algo? Tem alguma ideia a mais que você acrescentaria nessas reflexões? Me conta nos comentários. Um vendedor de elite, um profissional de vendas que tem no seu DNA astúcia, atitude, visão de crescimento e muitas outras coisas mais que nós vamos falar aqui, é um profissional que enxerga nas vendas o passado, o presente e o futuro. Galera, desde que o mundo é mundo, vendedores fazem a diferença no mercado como um todo, na economia como um todo. E quem há muito tempo atrás já lembrou disso? Thomas J. Watson, ninguém menos que o fundador da IBM. E olha o que ele fala: nada acontece até que alguém venda alguma coisa. Então, galera, não importa o produto, se é consórcio, se é seguro, serviços ou produto em geral, se alguém não vende, nada acontece. A economia não gira. Faz sentido ou não? Bom, antes de darmos sequência nas reflexões no conteúdo que eu quero entregar aqui para vocês, vocês já sabem, né? Se são novos por aqui, não deixam de dar o like de vocês, se inscrevam no canal, ajude a Facto Academy a ganhar relevância, a levar mais conteúdo de qualidade para pessoas que, como digo, às vezes só depende de um pequeno detalhe, de um pequeno ajuste, que uma informação pode ajudar nisso e, consequentemente, transformar o desenvolvimento da sua carreira. Bom, pessoal, para você agarrar as vendas de fato como uma profissão sólida, você tem que ter uma visão do que realmente é uma profissão de vendas. Quais são as vantagens de ser um vendedor? E elas são inúmeras aqui, eu quis trazer apenas algumas para vocês. Quem sabe aquelas que mais me despertaram. Eu lembro como se fosse hoje, lá em 2002, quando eu passei a entender um pouco melhor a ideia de me tornar um vendedor de consórcio, em que eu pensei, bom, pode ter a dificuldade que for, mas eu terei as condições de fazer o meu salário. Eu lembro que eu fiz inclusive uma conta, uma matemática. O quanto eu trabalhava o mês inteiro para no fim do mês ganhar um salário mínimo e o quanto eu trabalharia, quantos nãos eu teria que ouvir oferecendo consórcio para as pessoas de um modo geral, para que, quem sabe, com uma venda, duas vendas, eu ganhasse muito mais do que o salário mínimo que eu tinha nas minhas experiências anteriores. Então isso para mim foi surreal, isso para mim foi muito impactante, porque apesar de imaginar que poderia ter qualquer que seja dificuldade nas vendas, a oportunidade, as possibilidades de não ter limite nos meus ganhos me impulsionaram muito. Uma outra grande vantagem me apresenta um vendedor de comportamento, de visão, de atitude, que não tem uma rede de relacionamento forte, que não conhece meio mundo de gente. E o quanto isso é importante. Vocês provavelmente já sabem, já ouviram falar, né? A rede de contato é, inclusive, uma outra vantagem para vendedor, né? Que a gente costuma dizer, vendedor de verdade nunca fica sem dinheiro. Lógico, porque muitas vezes sua própria rede de relacionamento o ajuda em encaixe de outras oportunidades de trabalho, quando eventualmente ele quer fazer um movimento de carreira. Essa rede de relacionamento muitas vezes gera negócios para ele. Então você expande sua mente, porque com uma rede de relacionamento mais ampla, conhecendo pessoas de todos os níveis sociais, isso acaba te inspirando também a evoluir. Você deixa de ser aquela pessoa, né, introvertida, acanhada, isolada e passa a ser uma pessoa do mundo, uma pessoa de relacionamento forte. Bom, indiscutivelmente, você que já tem aí alguma experiência com vendas já deve ter observado. Não é que são só as vendas uma possibilidade de crescimento, seja de cargo ou o que for, né? Outras áreas, né, áreas administrativas de empresas de um modo geral também tem, mas é que notavelmente na área de vendas tem mais. A gente sempre costuma dizer, né, vendedor diferenciado não ocupa espaço. Imagina então, em se tratando de crescimento hierárquico, imagine então um líder de equipe de vendas. Então é muito comum em muitas áreas de vendas você perceber às vezes uma maior probabilidade de crescimento e, quem sabe, claro, cuidado, não atropele as coisas, mas um crescimento mais rápido. Eu mesmo, por exemplo, com 1 ano e meio na área de vendas, tive o meu primeiro crescimento. Provavelmente, como office boy,
por exemplo, no escritório de contabilidade em que eu trabalhei e que também quis crescer, tentava aprender outras funções, eu teria, se conseguido crescer, demorado muito mais tempo. O vendedor não. O vendedor que é diferenciado, que dominou o papel de um vendedor e que quer crescer e que trabalha com uma empresa que quer crescer. Essa empresa com uma visão expansionista, ela quer equipe para todo lado. Ela quer ter várias unidades e ela vai precisar de um comandante para novos vendedores. Isso acaba sendo muito atraente para você, vendedor, que quer crescer na sua carreira, que quer assumir cargos de maiores responsabilidades. Outro fato também muito importante, especialmente então, se você é aquele tipo de pessoa que valoriza reconhecimento, gosta de aplausos, e não tem nada de errado nisso, desde que você não seja um dependente por validação e reconhecimento, mas, eu quero fazer um trabalho onde eu possa ser notado, eu quero entregar resultados em que eu possa ser destacado. A área de vendas é muito comum. Essa, inclusive, é a essência de uma área de vendas, né? Então, às vezes dá até caso de ciúmes entre setores. Parece que os vendedores é que são estrelas, é que chamam a atenção. É meio que fato, realmente. O papel de um vendedor diferenciado acaba se tornando um papel de destaque. Isso, consequentemente, te mobiliza, né? Porque você está sempre envolvido num desafio. Parece que a gente não tem limite, parece que a gente quer sempre mais e mais. Então, fica dinâmico, fica prazeroso. Quantas vezes, seja na minha trajetória como vendedor ou de muitos vendedores sobre o meu comando, eu percebia. Às vezes encerrava o expediente e a gente não notava, porque a gente estava envolvido, a gente estava engajado em metas, em superação, em evolução. Como dito anteriormente, né, no slide sobre rede de relacionamento. Me fala um vendedor diferenciado, me apresenta um vendedor que tenha talento, aptidão de se desenvolvido, que está passando dificuldade nesse momento, que está desempregado nesse momento. Não tem. Eu mesmo, depois que eu entrei para essa profissão, vocês que já assistiram algum conteúdo meu ou que já trabalharam comigo, sabem bem dessa história, né? Eu venho de uma realidade de pobreza, de dificuldade. Quantas e quantas vezes na minha família estavam o meu pai e a minha mãe desempregados. Mais tarde, eu já no mercado de trabalho, quantas vezes estávamos os 4 desempregados, fazendo contagem regressiva de quanto tempo que faltava para acabar eventual seguro-desemprego de alguém na nossa casa. Depois que eu entrei para o consórcio, depois que eu dei certo, eu nunca mais fiquei desempregado. E conheço vários que é a mesma coisa. Muitos que hoje talvez não estão na profissão de consórcio, estão em outras áreas, estão empregados, estão vendendo. Porque o vendedor de DNA, ele não fica parado. Ele sempre encontra uma forma de fazer dinheiro. Porque, como diz o fundador da IBM, nada acontece até que alguém venda alguma coisa. E qual é a empresa e qual é a solução mais inovadora que seja que não estão tendo que vender isso? E aí, naturalmente, ao contar todas essas vantagens, né, de ser um vendedor, você pode se perguntar, se ser vendedor é tão top assim, por que não é todo vendedor que fica rico? De uma certa forma, uma das principais vantagens que a gente vende é a ideia da carreira vendedora é isso, ganhar dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro? Mas é verdade, você tem razão. É top a profissão de vendas, mas existem vários casos de vendedores que não mudaram as suas realidades, como, por exemplo, eu mudei a minha, como alguns de vocês que estão aí assistindo, porventura mudou. E por quê? Claro que tem resposta. E você entender essas respostas vai conectar diretamente com desenvolver o seu DNA para se tornar um vendedor de elite. A razão pela qual alguns vendedores não ficam ricos com vendas é simples. São as mesmas razões pelas quais nem todo advogado fica rico, nem todo personal trainer fica rico, nem todo nutricionista, dentista e etc. Por quê? Que nem todo profissional, independente da área, ganha muito dinheiro. Mas você sempre vê em todas essas áreas alguém se destacando. Galera, a diferença é a mentalidade de cada um. Como lembra Napoleão Hill, a diferença entre o fracasso e o sucesso está na mentalidade e não nas circunstâncias. O problema é que muitos profissionais se apegam às circunstâncias, se deixam abater pelas circunstâncias e usam essas circunstâncias como mecanismo de defesa para cruzar os braços, ficar parado e não fazer nada de diferente. Enquanto quem tem sucesso, não é o que acontece com elas que determina onde elas vão chegar, é o que elas fazem com o que acontece com elas. E aí me fala se faz sentido para você.
Reflita aqui comigo, qual a mentalidade de um advogado que só tem desculpa para as coisas? Bom, uma das primeiras que ele vai falar é que a concorrência é muito grande e que a concorrência é predatória. Ah, como é que eu vou ganhar dinheiro? Não adianta o quanto eu me dedique, não adianta o quanto eu estude. Tem um advogado em cada esquina, e é verdade, eu apresentei no conteúdo anterior para vocês que são muitos advogados, hoje são mais de 1 milhão. O mercado está canibalizado. Eu não tenho como precificar o meu serviço, porque tem sempre um advogado para cobrar menos. O negócio é muito incerto. A maioria dos processos eu só recebo se eu ganhar. Se eu não ganhar, eu trabalhei de graça. E um dentista? Quais são as desculpas que um dentista dá e, consequentemente, então, não vai ganhar dinheiro? Gente, aqui eu estou usando a expressão desculpa. É claro que a gente sabe que são problemas reais. É claro que a gente entende que as adversidades acontecem. A reflexão aqui é que, você já deve ter ouvido essa frase, enquanto alguns querem, consequentemente arrumam um jeito, outros que não querem arrumam uma desculpa. A gente sabe que os problemas existem, mas a gente sabe que tem alguém dando soluções para esses problemas. Quem você quer ser? O dentista que não quer solução, o que ele vai dizer? Tem um dentista em cada esquina. Mesma visão lá de um advogado que está sofrendo concorrência, que não quer se dedicar, que não quer estudar mais, que não quer desenvolver valores diferenciais para ser mais atraente como profissional. Tem muitas clínicas picaretas fazendo serviços errados, prejudicando pacientes, queimando o mercado e, além de tudo, canibalizando o preço. Fato, existe, mas existe também dentistas se destacando. Existem também dentistas fazendo fortuna. Mas sabe o que é? Eu lido com saúde, eu lido com a vida das pessoas. Qualquer problema, qualquer erro pode me custar muito caro. É muita pressão. E aí, trazendo algumas profissões diferentes do dia a dia de um vendedor de seguro, de um vendedor de consórcio, de um vendedor de qualquer outro produto, eu faço vocês pensarem, tá vendo? Problemas só muda de endereço. Se eu ficar focado nas dificuldades, eu não vou agarrar as oportunidades. Porque olha na nossa área, qualquer semelhança com você, com seus colegas de vendas, é mera coincidência, né? O que um vendedor com a mentalidade de se entregar nas dificuldades vai dizer? Quais são as desculpas que ele tem para dar? Ah, o cliente não quer consórcio de jeito nenhum, esquece. Se eu falar consórcio, ele já desliga o telefone na minha cara. Esse vendedor, ele ignora fatos e dados, né? Ou ele não conhece o mercado que ele trabalha, ou ele quer fazer de conta que não conhece. Por quê? Porque os números da indústria do consórcio provam que é o contrário. As pessoas querem consórcio sim, tanto que estamos batendo recorde atrás de recorde, ano após ano. Ninguém tem dinheiro para fazer um consórcio. Essa é a realidade. Os contatos que eu faço nunca me atendem, só dá caixa postal, o telefone não existe. Como é que você quer que eu venda? Você fala isso porque é fácil, né? Não é você que está aqui trabalhando, tentando vender. Não é você que conhece os clientes. Não é você que sabe que os clientes são enrolados pra caramba. Você sabe quantas visitas, quantas reuniões eu marquei e ninguém comparece? Eu só pego o bolo. Acontece ou não acontece, galera? Já ouviram ou já disseram isso para si mesmo quantas vezes? Mas aí, pessoal, essas desculpas que a gente dá para si mesmo, essas ideias erradas que a gente compra de Deus e o mundo, o que pode estar faltando para nós é: a gente quer o sucesso mesmo? Porque se a gente quer o sucesso, a gente tem que estudar bem quem tem sucesso. Essas frases que ou você fala, ou você está dando ouvido demais para outros que falam. Toda vez que você concordar, o que você está fazendo, na verdade, é estudando o fracasso. Porque por mais que esses desafios existam, tem alguém bem-sucedido, tem algum vendedor diferenciado aí na sua operação, e que se você entender qual é o comportamento dele, quais são as atitudes dele, o quanto ele se dedica, o quanto ele estuda, quantas ligações ele faz, quantos não ele recebe, você começa a entender melhor o sucesso e replicá-lo. E aí você começa a desenvolver não uma mentalidade de quem dá desculpa para tudo, mas uma mentalidade de um vencedor, de um vendedor de elite. Eu entendo, eu reconheço que existem dificuldades, mas todo problema, se não a maioria dos problemas, tem solução. Como eu encontro essa solução? E aí eu passei a entender, seja na minha jornada como vendedor, seja principalmente como líder de vendedores, porque o papel da liderança foi muito importante para o meu desenvolvimento como vendedor, porque eu continuei sendo um vendedor. Eu entendia que, como eu vou te ajudar se você tem dificuldades que eu também tenho? Já sei, eu vou melhorar em mim primeiro. E aí, validando essas melhorias, eu trago para você. Eu comecei então a perceber o
que tem em comum nos melhores vendedores? Como eles encaram seus desafios do dia a dia? Quais as respostas que eles dão para cada baque, para cada porrada que levam? E aí você percebe, primeira coisa muito comum nos vendedores de elite, olha lá, eles têm uma motivação inabalável. É lógico que em alguns momentos você vai se sentir fraco, é lógico que em alguns momentos você vai duvidar de você mesmo, é lógico que em alguns momentos parece que não vai dar, mas imediatamente esse vendedor de elite, ele levanta, sacode a poeira, sabe? E ele conclui, cara, parado eu não vou resolver nada, eu tenho que ir para cima. E aí a mentalidade é de vendedor 24 horas, 7 dias por semana. Não tem tempo ruim. Quantos casos eu vivenciei, quantas vendas eu fiz assim. Às vezes eu estava num happy hour, conversando com amigos, eu escutava alguém falando algo de adquirir bem, o que seja, e eu prospectava um cliente. Mais tarde, alguns vendedores meus passaram a ser assim. Eu vi recordes de vendas sendo quebradas em um momento off do trabalho do vendedor, não totalmente off. Se ele é vendedor 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele tá ligado. Para esse cara, vendedor não é profissão, é identidade. E para você? Os melhores vendedores não são aqueles que acertam em tudo, não são aqueles que têm uma força descomunal para bater nos problemas, para atropelar as dificuldades. Pelo contrário, eles têm determinação para suportar o soco na cara. Você acha que um vendedor que bate recorde não ouviu 50 vezes mais não do que os sims que ele teve naquele mês? Quanto não você está disposto a ouvir, rejeitar para argumentar com qualidade, com eficiência e aí transformar esse não em sim? Os melhores vendedores desenvolvem habilidades técnicas. É claro que você vai ser um vendedor limitado se você não conhecer bem o seu produto. O quão você domina o consórcio, suas vantagens, suas desvantagens, o quão você domina os produtos substitutos ao consórcio. Ou seja, se alguém quer adquirir um bem, ou ele vai comprar à vista, ou ele vai comprar por consórcio, ou ele vai comprar por financiamento. Pode ter até alguns casos que vão dizer, eu vou juntar o dinheiro e daí um tempo eu compro, que vai comprar à vista. Tá vendo? São 3 formas. Você conhece bem essas 3? As vantagens e desvantagens de cada uma? De maneira a que você senta com o cliente e você tem propriedade para interagir com ele, para discordar com técnica, para mostrar um outro lado, uma outra moeda para ele, conciliando com essa próxima habilidade, a habilidade de uma escutativa. Quantos vendedores sabem falar, tá? Quantas vezes eu liderei profissionais assim? Conhecimento, boa dicção, mas uma limitação, uma afobação, uma ansiedade muito grande que fazia com que falava muito mais do que ouvisse. E aí você perde lacunas, você perde oportunidade para entender melhor o seu cliente e, consequentemente, ter até mais poder de influência sobre ele. Então essa habilidade é importante. Trabalhe a sua, alguns já ouviram falar, escutatória. Não é só oratória. Para ser vendedor, você tem que ter uma persuasão quase que científica, né? Você tem que ter noções, entender a mente do cliente. E lógico, você também não vai desenvolver isso se é um vendedor novato aí, sua primeira trajetória como vendedor, você tem um mês aí. Não, é importante também que você tenha paciência, né? Lógico que entenda onde você está, para onde você quer ir, e aí gradativamente você vai desenvolvendo, né? Mas uma habilidade, então, de muito mais que usar pressão para um cliente fechar o negócio. Usar uma psicologia. Eu entendo você porque eu te escutei, eu domino bem o produto e as oportunidades diferentes do meu produto que ele tem lá fora, e assim, com paciência e perspicácia, eu vou desenvolvendo o seu raciocínio para te trazer para o fechamento comigo. Inteligência emocional. Nessa profissão de vendas, você vai lidar com pressão. E a pressão é de todas as formas, né? Pressão de meta que você quer alcançar, é pressão de um cliente que você está pensando o quê? Você comprou a ideia do consórcio, você entendeu as vantagens, você vai falar tudo isso para o seu cliente e ele vai gostar, vai concordar e vai perguntar onde ele assina? Não, ele vai discordar de você. Às vezes vai discordar de uma forma ostensiva, um pouco indelicada, um pouco agressiva, às vezes não. E quando for de uma maneira ríspida, você vai surtar? Então você não tem inteligência emocional. É claro, entenda os resultados de expressão. Eu já me antecipo sabendo que eu vou enfrentar resistências às minhas ideias. Então, se eu já me antecipar sabendo disso, o meu emocional está equilibrado. E aí, se eu recebo críticas do meu cliente ao meu produto, isso é combustível. Se eu recebo críticas do meu líder, eventualmente o seu líder vai te dar feedback, vai te falar onde você está acertando, mas vai te falar onde você está errando.
errando também. É a inteligência emocional que vai te ajudar a não se abalar, pelo contrário, se motivar, encarar os obstáculos como oportunidade de crescimento. Eu sempre enxerguei minimamente que seja dessa forma, sabe? Pô, o negócio tem as suas dificuldades. O negócio não é para qualquer um. Eu vou sair, vou encontrar uma coisa mais fácil para eu fazer. Não, é aí que pode morar a oportunidade. Se eu ficar fera nesse trabalho, é aí que eu posso deixar a pobreza. É aí que eu posso mudar a minha vida. Então, tudo é uma questão de interpretação do cenário. Carisma. Há uma discussão, né? Alguns debatem, carisma é importante, não é? Inclusive para líderes, né? Eu sou da opinião que carisma é fundamental. É lógico que profissionais em geral, que têm carisma, que têm um jeito para discordar das pessoas, dos seus clientes, dos seus colegas, que têm um jeito para apresentar o seu ponto de vista. Sabe aquele cara que quando chega, todo mundo fica animado, fica alegre, quase que inconscientemente. Essas pessoas naturalmente desenvolvem influência. Então, claro que vendedores de elite são pessoas às quais faz bem no ambiente, consequentemente geram mais negócio. Vendedor de elite tem criatividade. Eles encaram os problemas de frente e sempre se questionam como eu posso resolver esse problema. Encontram soluções onde outros só veem problemas. E a mentalidade de guerreiro? Será que um vendedor de elite tem? Um vendedor de elite, pressão para ele é privilégio. Eu não sei se eu concordo totalmente que deveria ser assim, tá? Porque é um limiar tênue. Um pouquinho mais para cá pode começar até a fazer mal. Cuidado. Mas é fato. Tem profissionais que fazem é preferir o estresse, a pressão do prazo, do desafio, da competição. Eu quero ser melhor, eu quero fazer história. Isso para esse perfil, para esse traço de personalidade, dá uma energia, dá uma força, dá um propósito para levantar de manhã, sabe? E fazer muito mais do que foi feito ontem. Mentalidade de guerreiro. Outra coisa comum em um profissional que tem mentalidade de guerreiro e, consequentemente, se torna um vendedor de elite é a sede do conhecimento. Esse vendedor, ele está estudando, ele atende tudo que é exigido dele como requisito básico para trabalhar nessa profissão, mas ele se pergunta, pô, mas eu vou oferecer só o básico, eu vou entregar só o mínimo que me exigem? Se eu quero me destacar, não, eu vou atrás de mais. Então, esse vendedor, ele não perde oportunidade nos treinamentos de aprender, ele não perde oportunidade de se especializar, de chegar num nível de conhecimento que os outros não estão. Um vendedor de elite, ele tem coragem para assumir riscos, desde riscos mais simples até mais complexos, de menores a maiores. Quantas vezes eu ouvi vendedor, não vou lá visitar esse cliente não, ele não me deu segurança que quer fechar. Aqui é uma análise de risco pautada em tempo que eu vou gastar para ir até o meu cliente, dinheiro que eu vou gastar para ir até o meu cliente, que consequentemente, se eu não tenho segurança que ele vai fechar, eu posso perder meu tempo e meu dinheiro. E quantas vezes eu já vi ao contrário. Eu já tive vendedores e esses cresceram comigo e muitos desses hoje estão bem em muitas posições de liderança, de destaque. Por quê? Porque a negociação deles para marcar uma visita no campo é não em cima de garantia que você fecha, é em cima de, seu João, mas se eu for até o senhor apresentar essa proposta no papel aqui, ó, na sua frente, dentro do que eu estou te adiantando pelo telefone, e o senhor gostar da proposta, eu só quero que o senhor me diga isso, gostei ou não gostei. Se o senhor gostar, o senhor fecha comigo? Olha o risco, claro, sendo assumido, mas minimamente calculado, né? E aí, esse vendedor, ele aposta em quê? Em si, pô, no seu talento, na sua astúcia. Quantos dos meus melhores vendedores, por ter essa coragem para assumir risco, em algum momento tomavam algumas decisões do tipo, eu não vou esperar só a empresa me gerar leads. Eu não vou contar só com as iniciativas da empresa para que eu tenha no topo do meu funil clientes para eu tentar vender. Eu vou ter as minhas iniciativas próprias. Nos dias atuais, é vendedor que você começa a ver o seu perfil no Instagram, um perfil comercial, pô, um perfil de vendedor. Ele começa a entender de tráfego pago, ele começa por recurso próprio a investir em tráfego pago, porque ele quer gerar leads para ele. E ele tem certeza de que vai sair venda no fim do mês? Ele não tem, mas ele acredita no quê? Ele acredita no processo. Ele sabe que venda é consequência de etapas anteriores de um funil. Cliente captado, contato realizado, levantamento de necessidade para eu te entender. Agora eu tenho condições de avaliar a melhor proposta, eu marco uma reunião e eu te conduzo para o fechamento. O foco do vendedor que assume riscos é crescer. Ele não quer ficar parado. E aí, pessoal, caminhando para o final é isso. Eu quero que vocês entendam a matemática de uma profissão de um vendedor. O tamanho da oportunidade que pode
pode estar diante de vocês. Veja, eu estou falando para qualquer área de vendas. É claro que o foco aqui é a área que eu tenho mais domínio, que é consórcio. Mas isso você pode levar para qualquer outra área. O meu custo de entrada para, em 2002, com 17 anos, começar a minha carreira na área de vendas foi R$30. Foi o único dinheirinho que eu consegui levantar, que era o equivalente à minha passagem de ônibus, que eu só tinha de ida do interior, cidade chamada Divinópolis, para Belo Horizonte. Lógico que para chegar onde eu cheguei, esse aqui foi só o custo de entrada. A partir dali, a partir do momento que a minha visão foi expandindo, em que eu fui ganhando confiança, que eu fui percebendo que eu podia ir além, é claro que eu investi gradativamente e muito mais. Eu quero voltar à comparação anterior com o custo de entrada com outras profissões que também terão que ser vendedores. Eu já convenci vocês com as videoaulas anteriores. Um curso de odontologia que você vai levar 5 anos para formar, e eu não estou criticando, eu não estou falando que não tem que fazer isso. Siga a carreira que for, galera. Só que a carreira que vocês seguirem, vocês vão ter que ter algumas coisas em comum com qualquer outra área. Vocês vão ter que ter atitude, persistência, vocês vão ter que ter dedicação, vocês vão ter que ler, vocês vão ter que se renovar a cada dia, cair, levantar, e além disso, um curso médio, um valor médio para você se tornar um dentista vai ser aí, ao fim do curso, R$240 mil. Direito bem mais em conta, R$60 mil. Quanto tempo? 5 anos? Qual o risco de dar certo ou não? Alto, médio, aqui pode ter algumas coisas de visão pessoal. Beleza, agora compara com as vendas. Qual é o investimento inicial? O meu foi 30. E o seu? Quanto tempo, no mínimo, ou em média, você vai precisar para se tornar um vendedor ok, razoável e começar a ver retorno? 6 meses? Nós temos casos aqui na nossa operação em que o vendedor é contratado, nunca trabalhou com vendas, não faz nem ideia como que funciona o consórcio e com 2 meses está voando. Voando. Tudo bem. Tem o caso que a gente contrata e que dá errado. Normal. Galera, vendas. Você pode ficar muito rico exercendo esse papel. É só acreditar e agir. E aí, concordam com essas reflexões? Você acha que faltou alguma desculpa? Tem mais alguma dica que você acrescentaria para alguém se tornar um vendedor de elite? Me conta aqui nos comentários o que você tem feito. Qual é o momento que você está passando? É de desânimo porque acha que não vai dar certo, não está conseguindo ver retorno, mas tenta pensar, você já fez de tudo? Ou tem algo a mais que você pode fazer? Me conta aqui nos comentários porque sua visão é muito importante. Eu quero interagir com vocês. Tiverem sugestões de conteúdos a mais para a gente trazer aqui para o canal, trago também, conto com a participação de vocês. E só lembrando, não se esqueçam de acessar o link que está aqui na descrição. Você vai conhecer a nossa plataforma, que é um curso completo para formação de vendedores de elite no consórcio. Lá nas videoaulas práticas, inclusive, um dos conteúdos que tem é de quebra de objeções. Muitas dessas objeções aqui apresentadas, barra desculpas que um vendedor de consórcio enfrenta no dia a dia, eu conto exemplos de argumentos e outros conteúdos mais. Vem com a gente porque a Facton Academy quer ser a melhor empresa de consultorias e treinamentos para os profissionais da área de consórcio. Boas vendas a todos, bons negócios. Nos vemos aí em novos conteúdos futuramente.